Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater o TDL. Você já ouviu falar? É o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Crianças com TDL têm dificuldade para se comunicar, se expressar com clareza, muitas vezes também têm problemas para entender o que as pessoas dizem, independente do idioma utilizado. Então, como isso afeta a vida desta criança? E como ajudá-la? Como o transtorno é descoberto e tem tratamento? Bom, são muitos questionamentos e para este debate eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, autor do projeto de lei já aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito sobre a Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem no calendário oficial do município. A vereadora Guida Calisto, autora do projeto, também aprovado aqui no Legislativo e já sancionado pelo prefeito, que é a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja. Participa do programa Questão de Ordem a Escila Paula Mesquita, ela que é fonoaudióloga clínica, docente e sócia fundadora da Clínica Aprimente. E de maneira online participa a Sharon Stephanie Ortolani, que é terapeuta ABA, que nós vamos saber já o trabalho, o método que é utilizado, e que é mãe da Raquel, que tem 7 anos e tem o TDL, então vai contribuir muito aqui com o programa sobre esta vivência profissional e também pessoal. Lembrando, gente, que o programa vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Presidente Luiz Rossini, começo com o senhor. Para quem não está ainda familiarizado, para quem não acompanhou as discussões, votações sobre este projeto, como é que surgiu esta iniciativa, quais são os objetivos? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Eu que agradeço. Primeiro, queria cumprimentar minha companheira, vereadora Guida, de se dispor a conversar com a gente, debater esse tema, a Lene, que veio aqui, profissional da área, e também a Sharon, que está remotamente aqui. Na verdade, eu fui procurado por essas profissionais da área da fonoaudiologia, psicóloga, terapeutas ocupacionais, que já atuam um pouco e estão fazendo um movimento para conscientização sobre o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. E surgiu, então, a proposta de se criar uma lei com uma semana para que a gente pudesse levar para a sociedade essa discussão, as informações, dar visibilidade ao problema. E a partir daí, com essa conscientização, que deve envolver também educadores, porque as crianças certamente estão nesse processo de aprendizagem em alguma escola, os profissionais da área da saúde, porque ao conhecerem, entenderem, saberem que existe esse transtorno do desenvolvimento da linguagem, possam, a partir de um olhar mais especializado, identificar isso e, obviamente, ajudar, primeiro, no diagnóstico precoce do transtorno, segundo, tentar encaminhar essa criança ou essa pessoa para que possa ser cuidada, atendida, e minimizar talvez os danos e efeitos do transtorno. Para mim era uma novidade, para ser honesto, eu nunca nem tinha ouvido falar disso, e a gente que se acha pessoas bem informadas, Então é mais uma razão da gente fazer a lei. E eu quero já te cumprimentar você, Gabriel, toda a equipe da TV Câmara, por permitir que a gente trouxesse nessa questão de ordem, nesse programa, essa discussão. Aqui é o pontapé de um movimento que a gente espera que cresça e chegue a todas as pessoas. Não, nós aqui agradecemos, essa é a nossa função também, como uma TV pública, de dar voz a esses transtornos, porque as descobertas, elas foram recentes também, mas não é novo, e a gente vai descobrir isso ao longo do programa. Participa aqui com a gente a vereadora Guida Calisto. O seu projeto pretende trazer o diagnóstico precoce, o tratamento multiprofissional e interdisciplinar, além da garantia de acesso a serviços de saúde especializados. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem, Guida. Obrigada, Gabriel. Obrigada também por estar aqui nessa mesa, que não é uma mesa, é uma roda, com o presidente da Câmara, o vereador Rossini, a Escila, e a Sharon, que acompanha a gente de forma remota. Nós apresentamos um projeto de lei, que hoje já é lei, A gente fica tão com essa mania de projeto, e esquece muitas vezes que já foi sancionada, Então já é uma lei do município. Ela me foi apresentada por
uma pessoa, para um cidadão aqui da cidade de Campinas, que ele gagueja, né? E ele escolheu justamente eu, porque eu também gaguejo. Então, assim, ele falou que ele assistia a TV, ele ficava olhando para quem que ele ia. Aí ele falou assim, que algumas vezes ele me ouvia falar, ele falava assim, não, ela não, acho que ela esquece, ela tropeça. Aí depois ele percebeu, não, ela é gaga mesmo. Vai me representar, né? Vai me representar. Então eu fiquei bastante feliz por isso. Quando chegou o projeto, eu comecei a rir, né? Eu falei assim, com certeza ele percebeu que eu sou gaga. E aí ele me escolheu, o Michel, e eu fiquei super feliz, né? Porque é isso, né? Você é eleito justamente para cumprir uma função, né? Uma função social importante, principalmente de representação. Então eu me senti bastante honrada. E esse projeto, na verdade, esse projeto veio para votar, votou, aí passou um tempinho para entrar na segunda pauta, né? E aí acho que demorou um pouco, né, nesse procedimento interno aqui, né, dos projetos entrarem, e aí ele questionou a gente, que eu também não sabia que tinha uma forma, já estou até avisando vocês, se tiver algum projeto aí que não anda, é só fazer lá a reclamação, acho que no site do Tribunal Eleitoral, uma coisa assim, e veio pela plataforma do tribunal o porquê que não... Assim, aí veio o questionamento para mim, né? Eu falei assim, aí eu vou questionar o presidente, né? Porque é ele que decide. E aí, mas também foi super fácil, aí o presidente logo acolheu e já encaminhou para votação e foi aprovado. De fato, é muito importante, eu acho que tanto o meu projeto, como o projeto do vereador Rossini, porque eu sou uma profissional de educação infantil. Eu lido com as crianças pequenas, né, na primeiríssima infância e logo ali no início, quando as crianças estão aprendendo a falar. E na educação nós temos vários desafios, vários problemas, várias questões e que a gente precisa dialogar, né? Principalmente do ponto de vista, porque o medo dos educadores, acho que os educadores de forma geral, principalmente os mais compromissados, eles têm medo de uma certa patologização, né? Que fala, tipo, ficar atribuindo tudo que é doença diagnóstico, né? Ou então uma banalização dos diagnósticos, né? Então existe essa preocupação e de estigmatizar aquela criança, né? Achar que ela não consegue falar porque ela tem alguma questão. E nisso estigma aquela criança e deixa aquela criança muitas vezes excluída, sem estar incluída num processo mais amplo de participação, de interação, ou de não respeitar a sua individualidade. Então essa é uma questão também que é muito presente. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho um certo medo, um certo receio, uma certa preocupação, que a gente também, ficando muito preocupado, que a gente pode estar incorrendo num erro de banalizar diagnóstico, de tudo trazer como um diagnóstico, né, de alguma síndrome, alguma coisa, de algum transtorno, a gente também deixar de fazer o atendimento no momento correto, fazer uma intervenção naquele momento correto, que poderíamos ter um resultado mais efetivo. Então essa é uma preocupação também. Na educação infantil mesmo, eu sou monitora de creche, não ocupo cargo de professora, apesar da função ser similar, eu não ocupo esse cargo. Então, quando as monitoras, que são aquelas que ficam o maior tempo do dia com as crianças, a gente percebe isso, sabe, Cila? Percebe assim, olha, a gente está percebendo que tal criança tem dificuldade na fala, que tal criança tem dificuldade em alguma coisa, na interação, não interage, tal criança apresenta, enfim, né, qualquer elemento. Isso é meio escanteado. Aí, quando essa criança passa nas séries, né, nos anos superiores, que aí vai demandar de uma autonomia maior dele e ele vai ter menos profissional para auxiliar, aí todo mundo presta atenção. Eu não dou conta. Agora, ele tem algum problema, sabe? Aí a dificuldade, ela já avançou para um nível. Aí já avançou, então é uma preocupação muito grande. A outra preocupação também, aí já é da educação. Nós sabemos que
a educação, de forma geral, historicamente, ela sempre lutou muito para ter recursos, financiamento, recursos, né, orçamento. Então, e hoje a gente está no momento em que 25% do orçamento de todo o município, né, do executivo, enfim, 25% desse orçamento, ele é obrigatório ser destinado para a educação. E aí entra uma preocupação também, uma preocupação de outras áreas querer estar utilizando esses recursos que não sejam para a educação. Uhum. Então também tem essa preocupação. Uhum. Mas são elementos que precisam ser colocados porque esse aluno, essa criança, essa pessoa, ela precisa ter acesso a uma educação, acesso ao saber, acesso, né, aos processos, aos procedimentos e muitas vezes para ter ela vai precisar desse suporte a mais. Então, são questões que são colocadas e que nos preocupam bastante. E essa preocupação é legítima, ao longo do programa nós vamos debater isso, né, sobre as diferenças do TDL, do atraso, do TDAH, do autismo, porque em algum momento será que isso se confunde? Então é legítimo essa preocupação, principalmente dos educadores, de poder fazer esse encaminhamento correto aí para os profissionais. Escila Paula Mesquita, fonoaudióloga clínica, docente. Primeiramente, qual que é o trabalho realizado pela Clínica Aprimente? Como é que é o dia a dia? Quais são as dificuldades? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigada, Gabriel, Rossini, Guida, Sharon, que está aí de forma virtual, de forma remota. Queria muito agradecer, acho que vou iniciar, antes de responder sua pergunta, queria tomar a liberdade de agradecer mais uma vez, né, pela lei que foi sancionada pelo presidente da Câmara e pelo prefeito Dario Saad. Assim, a gente não consegue explicar o quanto que esse passo foi importante para o TDL. TDL é uma coisa séria, né? É um assunto de saúde pública. A gente é o primeiro passo para que essas crianças sejam enxergadas, sejam entendidas, para que todos saibam e a gente realmente torne aquilo que é invisível visível. É isso que a gente quer, tá? A clínica é uma clínica multidisciplinar, né? Então, eu sou fonoaudióloga, tem outras fonoaudiólogas na clínica, neuropsicóloga, pedagogas, psicólogas comportamentais, e o público mais frequente aí é o público infantil, tá, né? Então, o que a gente, até aproveitando aí a fala da Guida, pegando um pouquinho, sobre o que ela falou sobre a questão dos diagnósticos, né? Então, a gente tem muitas famílias, a preocupação grande é receber as famílias de uma forma com que essa criança seja avaliada da forma mais correta e assertiva possível, né? Dentro das dificuldades que a gente tem de avaliar uma criança, principalmente as crianças pequenas, né? Principalmente as crianças que não falam. Como você avalia uma criança que não tem oralidade nenhuma, né? Então, é isso. E esses pais receberem o diagnóstico, né? Então, muitas vezes, alguns diagnósticos, eles podem ser compreendidos como limitador de comunicação da criança. E isso, para a família, é muito difícil, claro, né? Você ter uma criança que não vai poder se comunicar. Então, acho que tudo isso, a gente precisa entender. É diferente de rótulo. Então, eu falo, Escila, mas eu me preocupo muito da minha criança ser rotulada na escola, né? Muitos pedidos a gente já recebeu. Eu não quero que fale sobre o diagnóstico, eu não quero... E eu costumo falar uma frase que é assim: rótulo é quando o diagnóstico é errado. Se o diagnóstico é certo, se foi feito com uma avaliação séria, esse diagnóstico só vai auxiliar a criança, né? Vai fazer com que essa criança seja incluída, seja compreendida pelos profissionais, né? Então, a fala de que, mas ela é muito pequenininha, então a gente vai deixar o diagnóstico precoce. E esses anos que essa criança poderia ter tido intervenção, que foi, né, que seria muito importante, ajudaria a diminuir o impacto dessa criança quando adolescente, quando adulto. Então, quando eu falo que é um assunto sério, é um assunto muito sério. A gente vai falar de bullying, as estimativas, principalmente dos países americanos e do Reino Unido, que é um país que estuda muito TDL, assim, é altíssimo o índice de adolescentes e adultos com TDL que tentam suicídio, que se envolvem com drogas. Então, é um assunto muito sério. E que nós vamos debater ao longo aqui do nosso programa Questão de Ordem, exatamente os temas que foram abordados até aqui.
Participa aqui do nosso programa de forma online a Sharon Stefani Ortolani. Primeiro nos conte, né, na sua apresentação, eu falei que você é uma terapeuta ABA, né? Qual que é o método utilizado, área de atuação? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Muito obrigada. Então, vamos lá. A terapia ABA é uma terapia, é a análise do comportamento aplicada. Normalmente, a gente trabalha, o foco principal hoje em dia são as crianças autistas, né? Eu também trabalho numa clínica, é uma clínica também multidisciplinar, assim, quando eu comecei a trabalhar com as crianças mesmo, eu percebia que tinha alguma coisa diferente, que foi até o que você falou, Gabriel, entre o autismo, e tinha algumas crianças que eu falava, mas não é possível ser autista, porque o meu foco principal era o autismo, né? Até eu ter o diagnóstico da minha filha, porque eu sempre percebia que a minha filha era diferente das outras. Eu tenho uma sobrinha 6 meses mais velha que ela, e o desenvolvimento das duas, eles eram muito diferente. A minha sobrinha sempre fazia as coisas dentro do marco e a minha filha sempre estava um pouquinho para trás. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente isso que a Escila falou agora, do olhar atencioso até para a escuta de uma mãe, porque eu senti isso na pele. Eu procurei médicos, procurei até alguns fonoaudiólogos, procurei, assim, uma equipe, porque eu falava assim, a minha filha é diferente. E eu escutei, assim, com dor no coração, nossa, você tá procurando pelo em ovo porque você só trabalha com essas crianças aí. E isso foi uma coisa que eu falei, não é possível isso, sabe? Então, eu falei, não, vamos buscar. Ela tinha uma fala muito enrolada, ela tinha uma coisa muito diferente. E aí, quando eu consegui buscar realmente o diagnóstico, eu fui atrás até de pessoas que pudessem me ajudar no desenvolvimento dela, porque eu também não queria só um rótulo, entendeu? Diagnóstico, Sharon. Oi, desculpa, eu não entendi. Quantos anos a Raquel tinha quando recebeu o diagnóstico? 5. Mas eu já estava em busca não de um diagnóstico, eu estava em busca de uma ajuda desde os 3. Ou seja, E aí foi que eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar e me apresentaram a Escila. E aí eu falei, não, vamos juntas. Aí até a médica da Raquel entrou em contato comigo e falou, olha, tem um projeto de lei, Rossini, eu te agradeço eternamente, assim, porque falar, o presidente da Câmara quer fazer a lei de visibilidade do TDL. Eu falei, não, pode me pôr em contato, porque a gente tem que conseguir, porque uma coisa, Gabriel, que é uma dificuldade muito grande das crianças com TDL é porque elas não têm direito à terapia. Nada pelo convênio. Assim, então, seria Até outro dia eu escutei uma frase que foi uma coisa que também me deixou muito triste. Nossa, TDL é transtorno para rico. Aí eu falei, não, TDL é um transtorno. Assim, infelizmente o transtorno não escolhe classe social. Então, olha como é complexo e como é importante este relato da Sharon, que desde o início já percebeu um certo atraso, foi buscar essa ajuda e o diagnóstico veio quando ela tinha 5 anos. Então, olha quanto tempo se passou em busca disso. Rossini e Guida, vocês dois fizeram projetos de lei em relação à saúde, né? Como é que enxergam a importância do papel do legislativo nessas questões? Primeiro, eu acho que ao fazer isso, uma lei, né, mostrando que a Câmara está atenta, acompanhando os movimentos, as demandas que chegam até nós através da sociedade. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Escila. Por favor. Porque assim, a gente tem falado da dificuldade de diagnosticar, né, como você falou. No caso do TDL, né, assim, como é que você consegue fazer essa diferenciação ou caracterizar a possibilidade da criança ter esse transtorno?
É na observação, é uma anamnese, algum exame específico? Como é que, assim, a gente consegue, e já que até você falou assim, a criança às vezes nem fala, né? Como é que a gente consegue, eventualmente, para antecipar esse diagnóstico? Tá. Não deve ser fácil, né? Não é fácil, e eu vou tentar resumir, porque seria uma aula. Tá bom. Mas é uma pergunta ótima, porque eu acho que é essencial, né, que isso seja esclarecido, né, no programa, e que tenha acesso, que muita gente tenha acesso. O diagnóstico, na verdade, a desconfiança ela tem que vir quando a criança não respeita aqueles marcos que são que ela tem que atingir em cada faixa etária, né? Então, eu tenho uma criança entre 1 e 2 anos, é uma criança que já tem que falar, com 2 anos é o boom do vocabulário, uma criança que está aprendendo todas as palavras, já começa a juntar 2 palavras formando frases, uma criança que compreende comando simples. Se eu vi que a minha criança já está fora, eu já tenho que procurar ajuda. Então, foi-se a época... Foi aí que eu procurei. Exatamente. Foi-se a época em que ainda existem, tá, profissionais da saúde que falam, espera um pouco, é o tempo dela. Meu vizinho falou com 4 anos. Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. Então, por que tantas pessoas se preocupam se a criança não anda e correm para o médico, e as crianças falam que e as pessoas falam que para a criança falar pode esperar. Pode esperar. Não pode esperar. Tá? Então, uma criança que com 2 anos não fala, não aponta, não está olhando o ambiente, procurem ajuda. Então, as manifestações do TDL, elas podem ser variadas, né? Eu posso, desde uma criança que atrasou na aquisição de linguagem, de fala, ou uma criança que fala, mas que é totalmente ininteligível ou pouco inteligível. E eu tenho até crianças que atrasam um pouco, mas falam ok, dentro do esperado, mas são crianças que não compreendem comandos, são crianças que invertem as ordens gramaticais das frases. A gente até brinca que a gente fala assim, parece um estrangeiro da própria língua, né? Como se você não entendesse aquilo que estão falando e que é um vocabulário que é tão frequente. Então, respondendo à pergunta do Rossini, a avaliação fonoaudiológica é uma das primordiais, né? E inicialmente essa criança passa sim, então quando você pensa, a criança não está falando, ou está falando pouco, fono, né? Então esse diagnóstico, mesmo que eu não consiga fechar esse diagnóstico por completo, porque eu preciso de outras avaliações complementares, eu começo a intervir com a criança. Independente se esse diagnóstico seja fechado ou não, essa criança precisa entrar em intervenção. Quanto mais cedo ela entrar, menor o impacto dessas dificuldades, tá? Saibam que eu estou com uma atenção redobrada neste programa, porque eu tenho um filho lá em casa de 1 ano, viu? Então eu estou aqui pegando todas as informações, depois eu vou fazer um checklist lá para saber se está tudo certinho. Mas quando ele vai na pediatria, isso acontece. Tá fazendo isso, já tá falando, já tá não sei o quê, e já vai. Então esse acompanhamento realmente é muito importante. Oi, Sharon. Então, a minha filha, a primeira coisa que eu comecei a observar é que ela parecia que a língua dela era solta. Tá. Ela tinha uns 2 aninhos, a língua para ela falar ficava quase ininteligível. Era só a mãe que entendia. E a língua dela sambava. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, logo que ela era pequenininha, ela tinha muita dificuldade de comer carne. Ela não engolia. Ela ficava com aquela carne ali, e aí ela falava, não consigo. Não consegue. E eu falei, não consigo. Já te chamou a atenção de algo que deveria estar fazendo para a idade. Já deveria estar fazendo para a idade, justamente. Ótimo. Então, e outra coisa que me chamou, ela já tinha uns 3 aninhos, que foi a hora que eu falei, não, tem coisa errada aí mesmo. Eu brincava que ela parecia ser daltônica. Mas era um daltônico que tinham várias cores, porque uma hora o vermelho era azul, outra hora o vermelho era amarelo, ela nunca tinha uma definição de cor. Então são coisas que são simples e às vezes a gente até acha, ai que bonitinho, olha, ela tá falando errado, mas ela, por exemplo, a minha filha falou essa semana pra mim, que até contei Priscila, que ela precisava matar uma terozinha. E eu fiquei olhando, falei, o que será uma terozinha? Era uma tesourinha, um bichinho. É
Ela trocou. Ela troca, então é catarrapos, heterozinha. Assim. O relato é Então, importante são para acompanhar. sinais que a gente pode ir observando e realmente não ter medo de procurar ajuda, né, Sila? É assim, não é um crime procurar ajuda, não é um problema procurar ajuda, na verdade, é uma coisa boa, porque quanto antes a intervenção, melhor ela vai ter o desenvolvimento, melhor ela vai ter o aprendizado e tudo mais. Sem dúvida. Só antes de passar para a Escila, para Guida, a importância do legislativo estar atento a essas pautas, principalmente relacionadas à área da saúde. Porque a gente tem uma cidade muito complexa, né? Uma cidade com um sistema de saúde muito denso, com muita demanda, muita área para ser atendida. A gente também tem um sistema de educação, municipal de educação, né? Também com muita área de atendimento. No município, a gente sabe que a educação especial, como é chamada educação para atendimento de crianças com deficiências e transtornos, enfim, sim uma área muito potente, muito organizada, com muita gente especializada, mas a gente sabe ainda que é muito que falta aquém ainda, né, da necessidade da demanda. Então, eu ouvindo a Sharon falar, a minha preocupação veio nesse sentido, né? Primeiro é a gente conseguir fazer, de fato, efetivar de fato essa intersecção, essa interação entre saúde e educação, que a gente tem uma grande dificuldade. Volto a dizer, a educação tem vários desafios, dificuldades de achar que estão entrando na sua área, que estão interferindo na sua área, que isso também é compreensível, né? Inclusive, dá para entender o porquê que muitas vezes os educadores se comportam dessa forma, porque de fato tem muita gente que não é educador, que não é pedagogo e que se mete muito na área, né? Todo mundo quer ser professor, todo mundo quer saber, e isso é um problema sério, né? Mas ao mesmo tempo, a educação muitas vezes se fecha também, só que a mesma criança que ela atende é essa criança que precisa também desse suporte na área da saúde, por exemplo. E a minha preocupação, Gabriel, Sharon, veio nesse sentido, ou seja, a Sharon, ela já era uma profissional que trabalhava na área, ela já é uma pessoa especialista de alguma área, porque ela é terapeuta, então ela já sabia que tinha algo errado ali. Tem aquelas pessoas que não têm todo esse suporte técnico, conhecimento que ela tem, e o que é pior, tem aquelas famílias mais vulnerabilizadas, vulneráveis, que diante de tanta dificuldade da vida, né, pessoas, mãe solo, sozinha, com um monte de filho, como que ela vai falar, eu não vou dar conta. Então a minha preocupação é nesse sentido, de fato o legislativo apresentar um projeto de lei desse, mas que não seja só mais uma lei, sabe? Eu sei que a população adora a lei, a população, qualquer coisa fala, apresenta uma lei, e vereador também adora a lei, né? A gente até brinca que tinha um vereador aqui, que ele tirava as leis, né? Vamos mandar arquivar, porque é muita burocracia. Aí a gente até brincou. Por isso que ele perdeu a eleição, porque ele tirava as leis. Porque o povo gosta de lei, né? Mas não adianta a gente colocar lei que não funciona, gente. Sim, não adianta. A gente, né, fica parecendo um lugar que você coloca uma pasta, um armário com um monte de pasta e que não vai funcionar. Nós precisamos ter legislação que de fato funcione e funcione para o bem da população. Claro. A minha preocupação foi isso que a Sharon falou. Ela conseguiu, né, entender rapidamente, muitas vão conseguir, que a gente sabe que tem muitas mães, enfim, muito atenta, que pesquisa, né? Mas a gente sabe também das diversas outras famílias que têm muitas dificuldades, poucas condições, e que com certeza nós vamos ter outras crianças também impactadas, né, com essa síndrome, né? É uma síndrome, com esse transtorno, e não vai ter, e pode não ter o acompanhamento que poderia ser muito efetivo, né? Mas viu, aproveitando essa fala da Guida, você deve ter ouvido falar, né? Que tem lei que pega e tem lei que não pega. Lei é que nem catapora. Às vezes pega, às vezes não pega. Na minha visão, qual a lei que pega? Aquela que a sociedade adere, aquela que a sociedade
E no caso, o nascimento, tanto da lei da gagueira quanto essa, veio da própria sociedade, como uma Exatamente. demanda da sociedade. Então agora, com a lei vigorando, o que a gente precisa é fazer ações como essa. Nós estamos aqui nesse programa falando um pouco disso, vamos fazer uma primeira parte da sessão, mas nós temos que provocar aqueles que são especialistas ou profissionais da área da educação, da saúde, também para levar informação, é tirar todo mundo do lugar comum. Às vezes, assim, a ignorância é quando você não conhece alguma coisa. Então, na hora que você leva, talvez você joga a luz em cima de alguma coisa que possa até fazer com que os profissionais se interessem. E aí contar com o apoio de profissionais como essas aqui, que estão se dispondo voluntariamente, como cidadãs, apesar de serem profissionais da área, a fazer alguma coisa que ajude a todos. É isso. O objetivo, eu acho que é chegar nas famílias que não têm o TDL. Para você saber, porque às vezes conversando com um amigo, conversando com um familiar, você acaba informando e essa informação ela se dissipa. O Outubro Rosa é isso. Todo mundo sabe, ó, tá chegando a época da mamografia, nós que somos homens, olha, tem mãe, conhece alguém, já fez, já tá na idade. Por quê? Porque você já tem a informação. Vai chegar Novembro Azul, a mulher vai chegar em casa, ó, tá na hora de fazer o exame. Então, essa é a importância. Mas essa coisa que você falou, né, do Outubro Rosa, enfim. Mas o que chama a atenção também são os prédios públicos, principalmente na cor. Ajuda, tudo isso. Foi o que me ajudou. Eu vejo assim, falei, por que tá esse negócio violeta? Por que tá esse negócio azul? Mas é uma provocação. Aí eu vou atrás e vejo. Aí eu procuro, eu já pego já o celular e vejo, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa ter esses mecanismos mesmo de provocar. E isso é muito importante que vocês falaram, até vou fazer aqui uma relação com tudo isso, porque eu me sinto privilegiada, né? Assim como outros profissionais, eu estou num consultório particular, né? Eu atendo crianças de escolas particulares, mas quantas famílias que eu recebo e quantas chamadas eu recebo no consultório dizendo: eu queria tanto fazer uma avaliação, mas eu não tenho condições, né? Quantas vezes eu vou em escolas, que são escolas muito conhecidas aqui em Campinas, a gente está falando de um município, né, de um nível aí altíssimo, quando a gente fala educacional, econômico, mas o que é TDL? Eu falo, olha, se a professora da escola X não sabe o que você imagina de bairros mais vulneráveis. E nem vai saber identificar, porque se não sabe o que é TDL, como é que ela vai identificar a criança? Exatamente, Gabriel. Então, essa criança, ela muitas vezes ela passa por preguiçosa. Eu acho que ela é autista, porque ela tá quietinha lá no canto, mas ela tá quietinha no canto brincando, porque ela precisa da linguagem para brincar e para se comunicar com o outro. Né? A linguagem permeia tudo. A linguagem permeia a conversação, a socialização, o comportamento. Autoestima. Então, se eu não gosto de alguma coisa e eu não sei falar, eu não consigo me expressar, a criança bate com 6 anos de idade. Mas não é mais para estar batendo. Mas o que tá aí debaixo, né? E essas famílias mais vulneráveis, elas não têm condições de fazer, muitas vezes, quando eu falei no início das avaliações que são importantes, porque o TDL é um transtorno de linguagem, mas que ele não tem uma causa para este transtorno. Então, eu não tenho uma condição genética que embase esse transtorno, eu não tenho deficiência auditiva, na verdade, eu tenho que excluir tudo isso. Para que eu exclua tudo isso, o que eu preciso fazer? Solicitar avaliações complementares, audiometrias, exames visuais, muitas vezes tomografia ou ressonância magnética. Como essas famílias têm acesso a isso? A avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação de um custo alto. Então, quando a gente entrou nessa luta, e eu peguei muito essa garra da Sharon, porque eu falei, olha, você representa muitas mães, muitas famílias que eu atendo, que sofrem muito, porque a escola não adapta, porque fala, mas isso não existe, né? É diferente da gente pegar algo, eu tenho algumas falas que para que as pessoas consigam entender, e eu falo assim, quando você vê uma criança com dislexia, por exemplo, ela tem uma dificuldade de leitura e de escrita, aquilo, me entendam, é palpável, né? Você olha e você vê as dificuldades de escrita, você vê a criança, escuta a criança lendo, a linguagem não é palpável. Mas ela fala, mas ela não entende. Na hora que você chega para uma criança e fala, você devorou esse livro? Ela olha para você com o olho deste tamanho e fala assim, devorou, mamãe? Não, comi o livro.
porque ela pega tudo pelo sentido literal, né? Então imagina a dificuldade dessa criança quando entra na adolescência, entendendo memes e tudo, né? Sharon, como é que é a rotina de uma mãe que tem TDL, tem muitas mudanças, como é que é esse tratamento? Então, a primeira coisa, Gabriel, que a gente foi fazer, na verdade, foi eu não avisei a escola de imediato, logo que eu tive o laudo, porque eu queria ver como que ela se portava na escola. Eu queria saber porque quem era a Raquel na escola, né? E aí, na primeira reunião do primeiro ano, a professora veio me falar justamente o que a Sila acabou de falar. Nossa, ela vai para Marte. Nossa, ela é tão desatenta. Nossa, a gente está falando e ela responde uma coisa completamente diferente. Ainda até brinquei com a professora e falei assim, onde ela está sentada na sala? Vamos entender primeiro. Aí ela falou, do meio para o fundo, porque ela é muito alta. Eu falei, então... ela não vai entender mesmo. Eu falei, agora eu posso explicar para vocês. Levei o laudo, mas foi o que a Guida acabou de falar. Qual foi a primeira pergunta da professora? Mas o que é isso? E aí a gente foi, eu fiz uma reunião com a professora da educação especial. A gente fez até, eu, a Sila e mais uma profissional da saúde, a Michelle, a gente fez um movimento agora que a gente está... fortemente em outubro, justamente para dar essa visibilidade ao TDL, para mostrar para as escolas, para as professoras, Guida. Nosso intuito é mostrar quais são os pontos de atenção para os professores, porque muitas crianças ficam na escola 8 horas por dia. E a conversa com os pais também é muito pequena, porque é só oi, oi, como foi o dia, tchau, tchau, então fica também muito empobrecido, né? Sim. Mas a rotina, voltando, é uma rotina, assim, de muitas terapias. A minha filha é uma filha que teria, se a gente fosse comparar com o autismo, seria um suporte leve, então ela não tem tanto comprometimento da linguagem, mas isso ela já sofre muito, porque os amigos na escola falam que não entendem o que ela diz, às vezes tem muito ruído em volta, ela não compreende o que está acontecendo. Aí eu volto até na terapia ABA, porque ela faz terapia ABA também, mesmo não tendo o TDL, por causa dos manejos de comportamento. Porque ela é uma criança que chora muito, muito. E aí você vai perguntar e você vai entender o porquê que ela tá chorando, é porque ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Então ela começa a chorar e tenta se esquivar. E várias vezes ela já falou para mim assim, mamãe, eu preferi brincar sozinha porque ninguém tava me entendendo, eu não tava entendendo ninguém. Então a gente faz a terapia ABA, a gente faz a fonoaudiologia e ela faz psicopedagogia e terapia ocupacional. É um combinho. Não é fácil. Rossini e Guida, eu acho que está cada vez mais evidente, né, por inúmeros estudos, que o uso excessivo de telas em crianças pode causar déficit de atenção, atraso cognitivo, distúrbio de aprendizado, aumento de impulsividade, diminuição de habilidades aí de regulação própria das emoções, entre outras situações que são prejudiciais. Primeiro, como é que vocês enxergam esta dependência de muitas crianças, já com celular, com tablet, na televisão, até porque é difícil você isolar completamente uma criança, e que muitas vezes essa rotina dos pais acaba colocando, né, em contato essa criança com a tela. Como é que vocês enxergam esta situação? Porque já vou passar para a Sila e para a Sharon também, essa relação do uso de tela e o quanto pode ser prejudicial para a criança e depois fazer uma relação com o TDL. Vou tentar dar um pitaco sem muita base científica aí, né? Mas eu percebi o seguinte, né? A própria sociedade teve uma época que os pais botavam as crianças na frente da televisão para se distrair, para poder fazer outras coisas. Mas eu acho que evoluiu de uma velocidade tão grande a presença
dos meios digitais, da tecnologia na sociedade, que na minha percepção parece que já está no DNA das crianças. Elas já nascem plugadas. Você coloca um celular na mão de uma criança de 1, 2 aninhos, ela consegue abrir, não sabe nem ler, nem escrever, mas é impressionante. Então, assim, acho que é uma evolução da espécie. Até que ponto isso é bom ou ruim, eu não sei. Agora, eu sinto falta das brincadeiras lúdicas. Eu sinto falta de ter mais oportunidade das crianças andar descalça, de jogar bolinha de gude, de ter, sabe, essas coisas. Eu não sei como fazer esse equilíbrio, né? Mas preocupa. Hoje, até a dependência, né, das teles é um fato que está sendo discutido, né? As pessoas ficam ali ligadas 24 horas por dia. Às vezes se desenvolve muito em alguns aspectos, outro não sei. Me preocupa essa fala também da Sharon, quando ela fala da filha dela, porque a criança nessa condição acaba tendo um sofrimento mental que ela não consegue se expressar e a gente não consegue medir, né? A partir disso pode ser até que ela, tomara que não, Deus queira que não, desenvolveu um outro tipo de trauma. Mas assim, eu não sei se as teles ou eu acho que os pais deveriam dosar mais, né, isso, mas não sei te dizer, e aí eu quero ouvir também os especialistas, se isso é ruim demais ou pode ter algum aspecto positivo, mas me parece, na minha visão, assim, nesse processo de evolução, a criançada nasce plugada, conectada, tem uma facilidade de utilizar essas coisas que, por um lado, me surpreende, porra, que legal, né? Por outro, falei, será que ela está deixando também de adquirir através de outras brincadeiras, né, outras experiências, vivências que poderiam melhorar até seu processo de desenvolvimento? Não, e até fazendo um relato antes de passar para a Guida, né? Em casa a gente tem um combinado, e minha esposa, que até 2 anos é zero tela com o meu filho, nem televisão. Então, às vezes, quer assistir jornal, a gente vai para um outro quarto, fica longe, porque a gente não deixa televisão, celular, nada. Toca o celular, ele já aponta e já sabe. A gente fala, mas não é possível. Ele não tem contato com o celular. Como é que ele sabe que é o celular? E ele fica em desespero para pegar o celular. A gente fala, mas a gente não fica nem no celular perto dele. Então, de fato, isso que o Rossini falou que está no DNA é mais ou menos isso. E na escola dele também é zero tela, não tem televisão, não tem absolutamente nada. Mas eles têm, então eu falo, realmente, até 2 anos tem que ser zero mesmo, porque daqui para frente depois vai ser difícil fugir. Guida, como é que você enxerga essa situação dessas crianças? Eu acho que as telas, a gente tem falado muito, né, sobre isso, sobre o uso excessivo e tal. Eu não vejo nem só pelas crianças, eu vejo até por mim. O quanto isso é perturbador. Assim. Eu perco sono. Se eu acordar de madrugada e pegar o celular, acabou. Não durmo mais. Eu tenho que fazer, assim, um compromisso comigo. Para eu dormir, eu tenho que deixar o celular longe. Que qualquer coisa eu já vou com a mão. Eu já estou o tempo inteiro. E você vê que é um grau de ansiedade, é um grau de ler, é uma ansiedade para ver o que está acontecendo, o que aconteceu, se alguém mandou mensagem, se você tem que encaminhar alguma coisa. Você fica escrava, você não tem tempo de descanso. Você não tem tempo, isso é prejudicial. Sim. Isso coloca a gente num ritmo de ansiedade, de aceleramento, é insuportável. Agora imagine as crianças. Imagine as crianças. Então, eu realmente, e concordo muito com o que o Rossini falou, mas eu já tenho meio que um posicionamento. Eu acho que obviamente que é uma tecnologia importante, necessário, é um suporte importantíssimo para o trabalho, mas eu acho também que ela tem sido muito prejudicial. As nossas crianças hoje, a gente sempre teve, por exemplo, eu venho da educação infantil, aí a gente sempre ficava muito preocupado com as crianças pequenas, de não ficar separando as crianças nas brincadeiras por gênero, porque a gente percebia que os meninos tinham mais condições de explorar, né, os espaços. Então os meninos corriam mais, sobe na árvore, e as meninas brincando parada, né? Isso explica
inclusive de muitos adultos mulheres que não sabem falar direita e esquerda, né? A gente fala isso, né? Aí eu brinco, vai essa aqui, né? Mas por quê? Porque a gente nem explorar o espaço, nós mulheres, né? Quando a gente era menina, a gente pôde, as nossas brincadeiras era muito parada, era muito ali, né? Quieta, enquanto que os meninos exploravam tudo. Então os meninos têm mais conhecimento espacial, têm mais essa noção, e a gente nunca teve. E os medos também, por que eles são mais, né, não é uma questão que eles já nascem assim, é culturalmente isso é desenvolvido, estimulado para isso. Então eles se colocam, as meninas não, as meninas é para... Então, e isso prejudica muito, né, na nossa vida, de forma geral. E aí, agora, com as telas piorou, né? A gente tem visto aí situações de adolescentes que estão enfiados, né, nessas redes, nessas deep web. Gente, é muito preocupante. Adolescentes com dificuldade de relacionamento, assim, muito sério, né? Nos preocupa muito isso, é uma coisa tudo assim, virtual, amizade, tudo virtual, tudo. Assustador. Fora restaurante, né? Já repararam no restaurante? Sempre tem um celularzinho ali, o Não, fone. na mesa. É uma bolha. Às vezes você tá na mesa, as pessoas não estão conversando. Não, tem quatro, Tem um casal, cada tá os 4 com o celular. Então, terrível. assim, eu fico muito, muito preocupada mesmo. Eu sou daquela também que acha que criança tem que colocar o pé no chão, pé na grama, tem que sentir a grama molhada, tem que brincar de amarelinha, tem que brincar de bolinha de gude. Minha mãe não gostava, mas tem que brincar de pipa no lugar certo, Claro. sem cerol. Sem cerol. Né? E pipinha baixa também, nada daquelas coisas. Então, assim, eu sou daquelas que acha que a criança tem que viver a infância. Sim. Eu acho que ter uma infância digna, uma infância revolucionária, né, que eu sou de esquerda, uma infância revolucionária, é garantir que a criança possa brincar, possa curtir a sua infância. Porque é muito triste quando hoje a gente vê que as nossas crianças não têm mais essa oportunidade. É muito ruim. Escila e depois Sharon. Excesso de tela não causa TDL, me corrijam se eu estiver equivocado, mas afeta esse desenvolvimento sensorial da criança, que é importante para esse desenvolvimento da linguagem? Muito, não só sensorial, mas linguístico também, né? Então, quando a criança está na frente da tela, eu ocupo um papel passivo. Eu estou passivamente ali, sem trocar nada com ninguém, né? E até a Guida falou, porque eu vejo por mim, né? Você falou, e é mesmo, quando nós estamos, eu brinco lá em casa, que quando eu não consigo responder todas as mensagens, eu falo, dá licença que agora eu vou entrar na bolha. Porque daí você não escuta mais nada, você tá ali. Acontece a mesma coisa com a criança. Então pensa numa criança que já saiu atrasada, né? Ela tem um atraso de linguagem. Ela não fala como ela deveria estar falando, com o celular na mão. Ela só faz assim. Não tem paciência de esperar um desenho acabar. Ela faz assim. É aquela criança, quando você vai contar a história, fala, tá acabando? Não tem paciência. Porque só falta ela passar a mão em mim pra mudar. Já. Ela não consegue, né? Vai próximo agora. Próximo. Então, mas tem benefícios? É uma tecnologia. Então, você tem benefícios visuais, sonoros, mas na infância tem mais malefícios do que benefícios. Então, nada como um brincar no chão, uma brincadeira simbólica, como a gente fazer comidinha, de carrinho. Isso desenvolve a linguagem, a troca de papéis, a imaginação. Exatamente. Na tela eu não imagino nada, tá tudo pronto. É verdade, verdade. Sharon, quero ouvi-la também e já acrescentar. Se a Raquel já tem celular, se ela assiste desenho na televisão, como é que é essa relação com as telas? Bom, na verdade, eu sou um pouco exigente com isso. A Raquel não tem celular, não tem ainda nem perspectiva de ter um celular. Na minha casa é um tempo super limitado, assim, e é quando, assim, não tem outra opção, porque na minha casa tem jogos, na minha casa tem brinquedos. Foi o que a Escila falou, tem que ter, eu acho que a gente tem que aprender e ensinar para as crianças o que é o ócio, porque muitas vezes a gente tem que esperar e não tem paciência, eles não têm paciência para nada. Contar uma história, nossa, como foi seu dia? Mas é só isso, né? Não, mas é só isso, né? Não,
calma, eu tô contando, você presta atenção no que eu tô falando. É a troca de turno, então eu tô falando, você vai responder, porque qual que é a grande dificuldade da criança, principalmente, né? Porque eu trabalho muito só com criança. Então, qual que é a principal dificuldade da criança com o TDL? É a linguagem, mas o que é a linguagem? É muito mais do que só o falar, é a comunicação como um todo. E a comunicação no celular, você só vai ver o que você quer. E não é só isso. Por exemplo, como a Escila falou, um segmento de instrução. A criança com TDL, ela tem muita dificuldade de fazer... Por exemplo, se você pedir 2 coisas para ela, ela vai lembrar da primeira. A segunda pode ser que no meio do caminho ela fala, o que era mesmo que você queria? Porque ela tem... E quando você fica no celular, você fica passando o que você quer e você não tem o tempo para nada, né? Fica o tempo do celular e a paciência então eu sou completamente a favor de não ter celular até o final até acho que talvez da segunda infância. Porque eu acho que tem que ter um joelho calado, tem que aprender a brincar, até porque isso você vai ajudar muito na resolução de conflitos da sua vida adulta. Com certeza. Eu sempre brinco, eu tenho um filho mais velho e ele fala assim, mas mamãe, do que eu brinco? Eu falo, usa a sua imaginação. Eu falei assim, olha, a mamãe, ela demorou 9 meses para deixar essa massa bem prontinha, então... Vamos usar ela! É isso. Não é legal. O Rossini, a Guida falou algo importante, né? Porque muitas vezes os pais, os responsáveis com quem as crianças ficam, né? São os exemplos e eles estão o tempo inteiro nos observando. Então, se a gente está no celular, se a criança está vendo a gente toda hora no celular e a tela já tem a luz, já tem todos os estímulos de som, de não sei o quê, ela vai crescer com isso. Então, eu acho que fica o alerta, óbvio, né, para as crianças, para os educadores que estão ali no contato com as crianças. Já tem essa lei que não pode celular na escola, né, que está em vigor aqui na nossa cidade. Mas acho que dentro de casa há um puxão de orelha também, uma atenção especial para os pais irresponsáveis, né? E não só com relação ao uso de celular, né? Eu acho que os nossos filhos, desde pequenininho, nós somos heróis deles. Sim. Eles ficam observando e querem imitar a gente em tudo. Tudo. Né? Eu lembro que a gente fazia até palestra de prevenção às drogas e tal, e havia um dado estatístico de um tempo atrás de que é muita intoxicação por medicamento, com criança. Mas o que acontecia? O pai e a mãe tomavam o medicamento e deixavam no local que era acessível, na ausência do pai, o que a criança fazia? Ia lá, pegava e tomava. E tomava, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim, porque eles estão observando, estão assim com as anteninhas ligadas, e como nós somos os heróis dele, eles tentam nos imitar. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, não só com relação à tela, à bebida alcoólica, várias coisas. Agora, uma coisa que eu percebo, né, que assim, parece... A tecnologia, ao invés de deixar a gente com mais tempo livre, parece que está deixando a gente mais preso a tudo. Mais ocupado. Mas, né, antes você não tinha celular, o cara quer usar dirigindo, acidente de carro e tal. É uma loucura, isso que a Guida falou é verdade. Eu sou analógico ainda, às vezes as pessoas ficam bravas, eu mandei um zap para você, uma mensagem que você não viu, porque eu ainda não... Mas o que eu acho também é o seguinte, os pais, na hora que colocam o filho, eles têm uma responsabilidade de educação pelos filhos. E às vezes, por causa da correria do dia a dia, chega em casa esgotado, a criança, eles negam a atenção, né? E justifica, não tenho tempo, estou correndo, e vai largando. Então, uma forma de... às vezes os pais, eu falei que botava na frente da televisão, hoje os pais usam isso como uma forma... É como aquilo lá, o pai que é muito tempo longe e não passa em casa, quando ele volta, ele enche os filhos de presente, que parece para compensar alguma coisa. Eu acho que sim, isso que você falou, um puxão de orelha, a gente precisa repensar mesmo essa relação pais e filhos, como educar. Eu acho que não é fácil ter filho, não é fácil educar nessa sociedade louca que muda numa velocidade enorme. A gente precisa ter uma escola de pais, eu acho que... mas sim, a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque eles estão de olho na gente e muitas vezes vão repetir os nossos comportamentos. Sem dúvida.
Ah, programa bom é programa com muitas informações e passa rápido, viu? Já na reta final. Escila, para a gente poder encerrar, fazer um resumo para quem está nos acompanhando. Esta semana do Rossini, de fundamental importância, você já citou, a Sharon já citou. Daqui para frente, o que precisa mudar para a gente poder melhorar, para que essa informação chegue até as pessoas, que tenham um diagnóstico correto o mais cedo possível? Daqui para frente, como é que a gente muda essa situação e melhora para que a informação do TDL chegue até as famílias? Tá. Como eu falei, né, Gabriel, o passo foi tão importante, né, dessa lei aí que já foi sancionada, e a gente recebe contatos de muitas famílias, porque as redes sociais tá aí o ponto positivo, né? Okay. Elas servem também para isso. Então, com isso, eu, Sharon e Michele, né, criamos aí um grupo que se chama Passo a Passo pelo TDL, e ele foi lançado agora, dia 1º de outubro, como, né, mês aí de conscientização do transtorno, e a gente quer que isso chegue cada vez mais às famílias. Fizemos um folheto informativo, e com isso a gente quer que esse transtorno seja cada vez mais reconhecido. E onde a gente quer chegar com isso? Tornar acessível, né, serviços aí de saúde para essas famílias, e também fazer com que o TDL seja incluído como uma condição educacional especial, que ele não é. O que significa isso? Eu chegar na escola, assim como eu chego para as crianças que têm altas habilidades ou superdotação, autismo, transtorno da deficiência intelectual, do desenvolvimento intelectual, TDAH. Ah, ok, ela tem adaptações, ela tem inclusão, ela tem um tempo maior na prova, ela tem provas adaptadas, ela tem uma linguagem mais acessível na prova e nos exercícios. É isso que a gente quer. Porque para que isso seja feito, como o TDL não está incluído nessas condições, a gente precisa provar com tudo que a gente pode para os professores e para a escola que ela tem sim dificuldade, que ela precisa dessas adaptações. Então isso é muito cansativo. Para nós profissionais, eu digo que cansa, mas a gente está sempre lá, não desiste nunca. Mas muitas famílias, assim, ficam muito desestimuladas, às vezes até desistem, e não é isso que a gente quer. Então esse é o primeiro passo para esse longo percurso que a gente quer traçar. Sharon, quero ouvi-la também, a partir de agora, o que precisa mudar? Então, eu acho que tudo isso que a Escila falou, e muitas vezes, sabe, Gabriel, eu tenho escutado, seria melhor se meu filho fosse TEA. Então, e se eu der um diagnóstico de TEA para o meu filho, porque assim ele tem direitos? E assim, só que eu sempre brinco com as famílias, né? Quando você vai com uma criança que tem TDL, você fala, eu prefiro ter um diagnóstico de TEA. O que acaba acontecendo? Você vai ter uma dor de estômago e vai estar dando um remédio para dor de cabeça. Não vai adiantar, porque você vai estar fazendo a intervenção para TEA e não para TDL. Então você fica num embate que não é isso que a gente quer. A gente quer a visibilidade para a dificuldade daquela criança e ter a intervenção e o olhar atento para aquela dificuldade e não inventar qualquer outro nome só para ela ter mais direito, né? Para ela ter mais, mesmo uma avaliação, uma intervenção. Então eu acho que isso é muito importante também ficar claro para as pessoas. Não adianta, o que é um laudo? Não é um rótulo ou não é uma solução. É um olhar atento para uma criança que tem dificuldade, e a gente tem que trabalhar a dificuldade que ela tem, não importa qual seja o nome. E, por exemplo, eu já escutei de várias mães também falarem, igual a Escila falou, a adaptação escolar. A criança com TDL, muitas escolas falam, mas ela não é lei o TDL, então eu não preciso fazer adaptação. E isso a mãe vai ficando assim, de cabelo em pé, né? Porque a criança vai indo mal, vai não entendendo, e aí o que acaba acontecendo, principalmente na adolescência, porque na educação infantil, né, Guida, a gente ainda consegue segurar um pouquinho as crianças, mas na adolescência elas acabam perdendo o interesse da escola, parando até de estudar,
Então, é uma coisa muito preocupante, né? Sim. Sem dúvida, evasão escolar, nós já até fizemos aqui programa de questão de ordem, a Guida já participou sobre isso e a gente falou, né, Guida, o quanto é difícil muitas vezes ter que convencer as pessoas e tem os mais variados motivos, né, para ela poder não estudar, então realmente não é fácil. Presidente Luiz Rossini, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, que já sabe agora, na terceira semana de outubro, tem a semana aí de conscientização sobre o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Já faço um novo convite para o senhor retornar até os nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Primeiro, agradecer a Guida, que ela trouxe muita contribuição aqui, porque ela vive isso como educadora infantil, né? Essas duas profissionais aqui, brincadeira, obrigado até por vocês terem iniciado esse movimento, que a gente espera que possa cumprir o seu papel no final, tanto a Escila quanto a Sharon, a Michele, que também não pôde estar aqui, mas eu queria dizer o seguinte, né, cada pessoa é única, né, e a gente conseguir compreender as necessidades, as condições de cada indivíduo, é o primeiro passo para a gente dar a ela todos os direitos que ela tem e tratar todos como deve. Eu acho que do ponto de vista da política pública, a gente às vezes tem aquela coisa de padronizar, a educação é padronizada, mas ainda que todos tenham algumas coisas que se encaixar, a gente tem que, para aqueles que precisam de um olhar diferenciado, a gente precisa tentar garantir isso. Eu espero que com isso, é o primeiro passo, como foi dito, que a gente possa levar essas informações para os profissionais que atuam na educação, na saúde, mas também para as famílias, né? E a gente possa garantir o direito das pessoas terem um desenvolvimento digno, independente da sua condição. Vereadora Guida Calisto, autora da Lei Municipal de Atenção à Gagueira e a Pessoa que Gagueja, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para a senhora retornar aos nossos estúdios e fica aberta às suas considerações finais. Não, agradecer a oportunidade e agradecer ao Rossini porque ele acolheu, né, essa demanda das profissionais, não só profissionais, não é uma questão só de profissional, mas é uma questão de vida, de militância, de atuação, né, de vocês. Por ele ter tido essa sensibilidade, e realmente, né, Sharon, eu sou da educação infantil e eu não sabia desse transtorno, né. Para mim, eu ia enquadrar, olha, deve ser alguma coisa, deve ser TEA, deve ser alguma coisa, mas eu não sabia, entendeu? Então, quando o Rossini, eu lembro que na sessão que ele trouxe, eu fui ler, eu falei, mas o que é isso aqui? Fiquei lá lendo, eu falei, nossa, mas não é uma coisa assim da linguagem, assim, né? Eu achava que era um atraso. É um atraso, é uma coisa, né, da psicologia, assim. E aí foi que ele fez a fala, depois eu conversei com as meninas que estavam lá, né, e elas explicaram tal. Então, aí fica um desafio para nós agora, né, porque é isso, a lei tá aí, bacana, legal, mas a gente precisa fazer ela pegar, né, porque a gente precisa... Que nem catapora. Sair com essa frase. Eu acho que um bom espaço, a gente já tem duas áreas que a gente precisa abrir debate, abrir o diálogo, que é a área da educação, obviamente, mas também como que a saúde pode abraçar isso. Abraçar e dar esse suporte, né? Sim. Então, acho que é uma tarefa, assim, um passo importantíssimo foi dado. Agora a gente tem que continuar a caminhada. Parabéns aí a vocês e obrigada mais uma vez pela oportunidade, Gabriel. Nós aqui agradecemos e até corroborando com isso, Guida, lendo, né, a reportagem, estudando aqui para o programa, na primeira resposta a Escila falou, né, que lá em 1800 já tinha algum relato sobre isso, e eu estava lendo que a partir de 2016 é que foi se fechando um diagnóstico, porque não sabe a causa, não sabe, então... Claro que o TDL ainda está sendo bastante estudado, é algo recente, né, entre aspas, para a gente, mas que eu tenho certeza que a partir de agora, principalmente no nosso município, essa informação vai chegar com credibilidade e qualidade para todos os cidadãos. Escila, muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aqui
ao nosso estúdio da TV Câmara Campinas. Já faço um novo convite sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí as suas considerações finais. Obrigada, Gabriel. Já agradeço novamente a Rossini, a Guida, a Sharon, aí ficamos parceiras e deu o pontapé para esse grupo se unir e a gente, né, começar aí a abraçar de verdade essa causa. Considerações finais, eu queria que, por exemplo, hoje a gente está aqui no estúdio, lógico, né, tem muito mais gente aqui, mas visivelmente nós estamos em 5 pessoas, né? Então, uma não sabia o que era o TDL. Então, que cada vez que a gente falar sobre o TDL, essa sementinha vá sendo plantada, vá sendo plantada. Então, agora a Guida vai plantar mais sementinha, vai falar o que é. Então, é isso. É uma das maiores alegrias que eu tenho na minha profissão, é de dar o poder da comunicação para as crianças. Então, que isso seja de acesso a muitas que não têm. É isso. Obrigada. Sharon, também muito obrigado de forma virtual, que você pôde contribuir da maneira profissional, do seu relato pessoal também, da sua vivência com a Raquel, para os nossos telespectadores. Tenho certeza que é de grande valia, que muitas pessoas que estão nos acompanhando se viu nesse papel de mãe que é tão difícil, que é tão árduo, mas que muitas vezes ele é recompensador também. Já faço um novo convite para a senhora retornar aos nossos estúdios, seja de forma virtual ou aqui presente nos nossos estúdios, e fica aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada por dar a oportunidade da gente falar do TDL. Muito obrigada, Rossini, por ajudar a gente a dar esse primeiro toque na bola, né? Para a gente conseguir que tenha visibilidade. A Guida também agradeço muito aquele dia na Câmara por apoiar a gente, falar vamos junto que eu tô nessa também. O TDL foi uma coisa que apareceu na minha vida de forma repentina, mas que a gente conseguiu, com o apoio da Isila e da Michele, fazer que a gente vá plantando essa sementinha de escola em escola. O nosso objetivo principal é acolher as famílias, né? Mostrar para os professores os principais pontos que eles podem observar dentro da sala de aula, que eu acho que isso também é muito importante, porque a área da pedagogia realmente não conhece o TDL. Com muitos professores que eu falo, ninguém... foi o que a Guida falou, TEA, eu tenho alguma coisa estranha, mas nunca deram nenhum... Olha, vamos ver uma ajuda e tudo mais. Então, eu estou à disposição para quem precisar também de um acolhimento, de uma ajuda, porque eu acho que esse é meu principal objetivo, de agarrar essa luta, sabe? Para a gente conseguir, não só para a Raquel, mas sim para todas as crianças. É isso. E eu espero que você aí de casa também, viu? Que a informação tenha chegado até você aí com muita credibilidade, fazendo sempre aquele checklist do desenvolvimento, né? Se a criança ela está atingindo, e depois que você consiga procurar um profissional, uma ajuda para esta criança ou para este adolescente. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e até a próxima semana. Tchau, tchau. 15 segundos.